também, por exemplo. Enfim, essa é uma iniciativa. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, tenho muitos agradecimentos a fazer, agradecer a todas as conselheiras e conselheiros da UIL, agradecer as empresas que nos apoiam. Nós também somos uma organização totalmente sem fins lucrativos, então tudo que a gente faz, todo mundo que faz qualquer coisa pela UIL faz pro bono, e as empresas nos ajudam a manter a organização e poder patrocinar iniciativas como uma pesquisa desse porte, que é uma pesquisa extremamente ambiciosa. É interessante, durante todas essas reuniões animadas que a gente teve aí, a gente falava, não, mas vamos procurar um pouco o que foi feito pelo mundo, iniciativas semelhantes, pesquisas semelhantes. E eu tenho orgulho de dizer, como brasileira aqui, que uma pesquisa como essa, tão profunda nas corporações, analisando os programas em detalhe, não foi feita. Essa pesquisa é uma pesquisa pioneira a nível global. Então, a gente deveria estar muito... Acho que todo mundo que está aqui deveria estar muito orgulhoso de participar dessa iniciativa. Eu gostaria muito de parabenizar todas as empresas que participaram, porque, como a Vera disse, não foi uma missão fácil, era um questionário árduo, a gente até tem um trabalho, a gente tem um aprendizado também, a gente gosta de trocar ideias com as empresas, não é um trabalho que a gente pretende impor às empresas, a gente quer ouvir de vocês, até acho que é interessante a gente ouvir esse feedback de como a gente pode melhorar o questionário, a gente quer continuar, espero que o nosso Prêmio Mulheres da Liderança consiga ter 19 anos como executivo de valor, que seja o primeiro de muitos, e, inclusive, já estamos nos programando para o próximo ano. Vamos, daqui a pouco, começar a circular os questionários. Não deixem de participar de novo. E eu queria falar um pouquinho da pesquisa em si, né? Vou deixar para a Maiane, depois, da Ipsos, falar de toda a metodologia e tudo, mas eu gostaria de falar dos setores que a gente abrangeu, praticamente todos os setores da nossa economia. Interessantemente, a gente já havia feito essa pesquisa numa outra edição, numa outra fórmula anteriormente, e tínhamos analisado 14 setores. Esse ano conseguimos, além de aumentar substancialmente o número de empresas participantes, conseguimos aumentar muito o número de setores. Aqui até tem alguns setores que poderíamos subdividir, mas, por questão de massa crítica, metodologia de pesquisa, estão agrupados. Mas isso foi uma experiência muito positiva. Temos, ao longo da pesquisa e analisando os resultados da pesquisa, mensagens positivas e negativas. Acho que a positiva é ver o interesse das empresas, o interesse do alto escalão das empresas nesse tema. Tudo bem que precisa ser mais ativo esse apoio, né? Precisa ser transformado em políticas eficientes, e é justamente isso que a gente quer mostrar aqui. A gente quer criar políticas, auxiliar as empresas a criarem políticas que sejam eficientes. Porque se fala muito hoje em dia em diversidade, em mulheres, dar oportunidade para as mulheres, mas a gente vê muito programa que não está produzindo um resultado positivo. E é isso que a gente quer evitar como organização. A gente quer poder dividir com vocês todas as pesquisas que a gente faz, nacional e internacionalmente, todo o trabalho que a gente faz, e poder auxiliar as empresas a fazerem programas que possam mudar os números, porque é isso que interessa, no fim. Não adianta 1000 publicidades e campanhas. Também são válidas as campanhas, porque se começa, acho que, como tudo, se começa falando do assunto, vamos falar do problema, é o primeiro passo para resolvê-lo, mas os programas precisam ser efetivos. E aqui eu queria, brevemente, antes de passar
para a Maiani, eu queria falar um pouquinho desses eixos temáticos, né? O resultado dessa pesquisa, da inteligência por trás dessa pesquisa, foi um trabalho de um comitê da UIL que começou a estudar isso, altas executivas que traziam toda a bagagem de suas empresas, começou a estudar isso em 2014. Envolvemos universidade, envolvemos a Fundação Getúlio Vargas. Foi um trabalho muito profundo mesmo, inclusive acadêmico, para a gente poder entender quais eram os setores principais e também avaliar a prática. Quais são os setores principais que as empresas precisam ter em mente que devem ser os focos dos programas que promovem diversidade feminina no alto escalão? Porque acho que essa é a mensagem: promover liderança feminina. A gente tem estratégia, estrutura, toda a estratégia da empresa que precisa ser abraçada pelo alto escalão, precisa ser abraçada pelo CEO, efetivamente. A gente vê as empresas declarando que fazem isso, mas nem tanto fazendo isso na prática. Recrutamento, seleção, retenção, isso é o core, geralmente é a área que as empresas já estão mais evoluídas, essa é a área pela qual elas têm se dedicado. Qualificação e incentivo, aí estamos falando de todos os programas de mentoria, sponsorship. Hoje em dia se fala muito também em sponsorship, que é mais do que ter um mentor, a mulher precisa ter um sponsor, porque, no fundo, não adianta tanto ter tanta mentoria se os caminhos não vão se abrir, né? Porque o problema são os caminhos não se abrirem. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A gente sabe muito bem que a mulher se beneficia muito mais da flexibilidade, se beneficia muito mais do home office. E, hoje em dia, a gente trabalha numa sociedade inovadora que está preocupada com o resultado. Ninguém está preocupado mais em aparecer lá no escritório para ocupar uma cadeira. Aliás, a cadeira custa caro, imóvel custa caro, todo mundo quer reduzir o imóvel. Hoje em dia tem os famosos hot desks, né? Fica ali, troca, vem outra pessoa. A flexibilidade favorece a mulher. Acho que o mundo que a gente está vivendo tende a melhorar a situação da mulher, mas isso precisa de um empurrãozinho das empresas. Mulheres e interseccionalidade é um tema super importante também quando a gente fala da diversidade como um todo, racial, de orientação, sexual, e também um tema super importante é a questão das gerações, né? A gente hoje em dia tem esse conflito de gerações e a gente aborda também na pesquisa, a gente procura abordar isso também, né? O famoso ageism, né? Porque as pessoas estão envelhecendo, as pessoas continuam no mercado do trabalho, mas têm muito menos oportunidades conforme o tempo passa. Por quê? Né? Aquela pessoa tem uma bagagem, tem toda uma experiência de vida e de trabalho e deveria ser valorizada por isso. E a atuação externa da empresa, a sua própria imagem e as suas atitudes externas. Por exemplo, atitude de cadeia, como é que você está checando se os seus fornecedores também têm um programa para promover liderança feminina? Você está checando se o seu fornecedor tem um programa de diversidade, se ele recruta mulheres, se tem alguém que está prestando serviço para você, naquele grupo que presta serviço para você, tem uma mulher? Para reuniões só aparecem homens brancos, né? Hoje em dia até pega mal se chegar numa reunião, assim, em vários ambientes, hoje em dia pega mal se você chegar numa reunião tem só homens brancos. Você chega e fala assim, bom, não sei onde eu cheguei aqui, né? Eu como advogada, que é meu outro chapéu, eu vejo muito isso. Eu vejo, assim, especialmente no ambiente internacional, clientes que não querem mesmo ter um grupo de advogados atendendo a conta deles, que não tem uma mulher, que não tem um negro. Então, essa mensagem é muito forte.
e participação também das empresas em iniciativas como essa, né? É uma atuação externa, participar de uma pesquisa, participar de uma organização como a WIL, apoiar uma iniciativa como essa. Eu queria parabenizar a todos vocês que participaram. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Bom, e agora, para explicar para a gente a metodologia aplicada na pesquisa, eu convido ao palco a Head de Reputação Corporativa da Ipsos, Maiane Machado, por favor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maiane, eu sou responsável pelos estudos de reputação corporativa da Ipsos. E, assim como a Vera, eu fui contratada pela Silvia para participar desse estudo e, obviamente, foi um convite inesperado e muito gratificante que a gente topou na hora, né? Muito pela importância do tema e pela forma como a Ipsos também valoriza esse tema, né? A gente é uma empresa que é majoritariamente feminina, né? 70% do nosso quadro de funcionários são mulheres, né? Quando a gente vai para o quadro de liderança, vai para 50-50, né? Então, a gente já vê que isso não se mantém. Mas, de qualquer forma, é um tema para a gente muito importante, por isso que a gente abraçou, de fato, esse estudo. Deu muito trabalho, como as meninas falaram, muitas reuniões, muitas trocas de ideia, mas foi um trabalho muito enriquecedor e a gente traz dados muito ricos para vocês. A ideia aqui é a gente passar muito brevemente sobre a metodologia, para que todo mundo saiba quais foram os critérios utilizados para a premiação. Depois, todas as empresas participantes vão receber o relatório